Bom dia! Bom dia, seja muito bem-vindo ao seu programa Manhãs na TV. Estamos muito contentes por estar com vocês que nos assistem por toda a parte do mundo. Para quem não conhece, nós estamos mesmo um bocadinho por toda a parte, não só de norte a sul do país, mas estamos também em toda a Europa, norte da África. Pela internet estamos em vários países por toda a parte do mundo. Um grande abraço e sejam muito bem-vindos ao Manhãs da TV. É sempre um prazer e um gosto fazer parte da sua manhã, que nos acompanha aí desse lado, e esperemos que você também aprenda bastante com tudo aquilo que nós trazemos sempre aqui no nosso programa, com os nossos convidados. Vêm sempre projetos fantásticos, projetos com o coração, e que nós vemos sempre o resultado depois também, quando vamos acompanhando, e muitas vezes eles próprios voltam novamente, porque o projeto já evoluiu, porque já cresceu, porque já abriram outros projetos. Então nós gostamos sempre de estar na vanguarda, não é, das coisas, e mostrar a si que nós temos os melhores convidados e os melhores temas só para si. Ao longo do Manhãs da TV tivemos mesmo convidados fantásticos, não é? E aprendemos imenso, descobrimos coisas fantásticas que nós não fazíamos ideia, mesmo aqui no programa do Manhãs na TV. Se você quiser saber um pouco de quem foram os convidados que estivemos cá, basta ir ao YouTube, tem que ir ao YouTube da Curiacos TV e aí as nossas reportagens, não é reportagens, é entrevistas, estarão por completo disponíveis para si. Temos também Facebook, temos Instagram, né? Você pode mandar beijinhos para nós, abraços, dizer que a Sara tem uma blusa toda gira, cheia de flores, ela fica toda contente. E assim, de uma certa forma, conseguimos estar em contacto. Exatamente, e hoje nós temos um convidado e dois projetos. É verdade, este convidado pode dizer, eu tenho dois amores. Que nada são iguais. É verdade. Por acaso é um senhor muito simpático, ele está aqui connosco, é o Ismael Santos. Ele primeiro vai nos falar do seu primeiro amor, que ele é coach de alta performance. Exatamente. Se não me engano, esse é que é o termo, e vocês vão poder ver que ele é, pronto, já está assim bem em forma. Então vamos falar um bocadinho de como é que surgiu esta paixão, o que é que o projeto dele consiste, o que é que engloba, vamos saber um bocadinho de toda a história e de seguida vamos saber da segunda parte. Exato, Do outro projeto que ele tem. Exatamente, do outro amor, que é consultor e formador de vendas. Exatamente. E este programa tem tudo a ver com o Zé hoje, não é? Porque nós hoje vamos ter o antes, não é? Porque o Zé disse, gostava, teve aqui a falar com o Ismael, não é? Teve a dizer, olha, eu gostava. Foi o Ismael de disse, ser... não, estás tranquilo. Não, assim, porque eu antigamente era assim, mas você não o conheceu, você só o conheceu assim, não foi? Pronto, eu também. Mas pronto, ele diz que ele antes era assim. Quem já me conheceu um bocadinho maior, depois diga qualquer coisa no Instagram. É uma das resoluções deste ano, não é, Zé? É uma das resoluções deste ano. Pronto, então nós hoje vamos ver o antes do Zé e depois, possivelmente, vamos ver o depois. Vamos ver se tu tens solução. Mas a melhor pessoa para nos dizer isso é o Ismael. Eu acho que o programa está a começar muito bem, muito, muito bem. Nada como um bocadinho de autoestima lá para baixo, só para começar o programa. Bem, em todo caso, nós também temos mais uma convidada que deixou uma rúbrica para nós. Sim, senhora, vamos estar com a nossa querida Cátia Silva. Ela vai nos falar acerca dos erros que atrapalham o processo de emagrecimento. Portanto, vamos ter também essa rúbrica para que você também possa consertar alguns erros que possa estar a fazer, e a Cátia dá-nos sempre conselhos bastante úteis. Ela já esteve cá no programa. Exatamente, e então é da casa. Convidamos para ela fazer uma rúbrica, ela aceita o desafio, daqui a bocadinho iremos passar para todos vocês. Então nós voltamos já. Já estamos de volta, não é verdade? Estás preparado? Sim, senhor. Vamos lá, então. Temos aí connosco já o Ismael. Ismael, muito bom dia. Bom dia, Bem-vindo ao Ismael. programa. Bom dia, obrigado por me receberem. Nós é que agradecemos. A viagem, vá lá que foi aqui pertinho, né? Sim. Mas é a primeira vez que está aqui connosco e é um prazer tê-lo cá no programa. Tem dois projetos Tem dois amores. muito interessantes, é verdade, os dois amores, é verdade. E então nós gostamos sempre das pessoas de conhecerem um bocadinho do historial, né? Não só o que é o projeto, mas o que é que aconteceu para chegar a esse projeto, como é que surgiu a ideia. E vamos mesmo falar acerca de você ser um Transformation Coach, né? Coach de alta performance. Sim. Esse seria o termo correto. Qual é a diferença de um coach de alta performance para, por exemplo, para um PT? Há alguma diferença? Assim, eu sempre me posicionei dessa forma como coach. E coach de alta performance porque é levar então as pessoas, os meus alunos, a alcançar um outro nível de performance que eles não tinham antes, pelo menos antes de nós iniciarmos essa jornada juntos. E essa performance é nos vários aspectos da vida. Principalmente, claro, mudando ali o corpo, que é um resultado da jornada em si, mas melhorando a sua autoestima, ali o aspecto emocional, para realmente começar a trazer mais resultados para a vida. Profissional, social, ali na família, tudo.
Então é realmente começar a ter resultados na vida mais, mais favoráveis. E como é que surgiu esse gosto por ser coach? Então é assim, eu comecei como, vamos chamar de PT, de uma forma não é aleatória, mas não era suposto. Eu estava em Inglaterra a tirar a minha licenciatura em Economia e quem estava a tirar o curso, a formação em PT, era o meu irmão. Mas eu, como sempre estive ligado ao desporto e ao exército, sempre gostei de desafios e atividade física, gostei do conteúdo. Então, terminei a licenciatura em Economia, comecei a tirar o curso e disse, ok, vou experimentar. Experimentei um ano, eu disse que ia experimentar um ano. Foi um desafio, mas o que eu gostei foi mesmo do feedback das pessoas. Ismael, estás a ajudar-me. Estou a gostar. Então havia aquela componente física, do exercício físico, mas era muito mais do que isso. Que é onde está a minha verdadeira paixão, que é a componente mental. Então levar a pessoa a mudar aquele paradigma de eu não consigo para eu consigo. Seja o que for, não é? E muito do feedback que eu ia recebendo era isto, parece que podes substituir o meu psicólogo. Não, não posso. Mas era um trabalho que me dava mesmo prazer. E aí é que eu decidi então mergulhar um bocado mais, aprofundar então o meu conhecimento nessa componente mental. Ok. E fui ganhando mais competências, não é? É uma simbiose, então, tanto entre a parte física, corporal e mental. Exatamente. Por isso Porque distingue-se do PT. faz tudo parte do mesmo, não é? Faz. Porque, no fundo, mudando só o corpo, se não se mudar a mente e a forma como nós nos vemos, não vai fazer nada. Portanto, aquilo vai ter um resultado momentâneo, Sim. mas depois, a longo prazo, não Sim. vai ter, porque as nossas atitudes vão acabar por refletir exatamente aquilo que está na nossa É autoestima. isso não é? mesmo, é isso mesmo. Naquela altura eu, por acaso, mergulhei na área, na indústria, mas eu precisava também de passar pelo processo. E já andava a passar pelo processo, a minha própria transformação, então eu conseguia entender um bocado aquilo que as pessoas iam passando. E o que eu percebi também ao longo dos tempos é que a maioria das pessoas tem uma necessidade emocional. E essa necessidade vão tentar preenchê-la com alguns hábitos. E muitos desses hábitos podem ser, por exemplo, refugiar-se na comida, ou no tabaco, ou outras coisas, outros hábitos, e que depois trazem certos resultados. Pode ser ali a nível físico, ou qualquer outro tipo de resultado, pode ser financeiro, não é? E a maioria das pessoas que eu ia seguindo era isto. Eles tinham esta necessidade emocional, hábitos, que depois traziam um certo resultado físico. Então, começávamos no físico, mas para resolver essa necessidade emocional. E foi aí que eu fui, então, sendo cada vez mais competente, primeiro a compreender e depois a trazer possíveis soluções e mostrar aos meus alunos que era possível mudar. Um coach, na realidade, ele traz normalmente ferramentas. Existem, a nível de coach, tem várias ramificações, né? Sim. Estão para várias áreas. Sim. E eles ajudam no sentido de trazer ferramentas que ajudam a pessoa a ultrapassar certos obstáculos. É isso. Então, nesse caso, por isso você diz, eu sou tenho aqui Transformation Coach, Sim. por causa disso. Esse é mesmo o nome da empresa, Transformation Coaching. Ok. E é levar as pessoas realmente a transformar as suas vidas, mas não sou eu que o faço. Eu acompanho, entrego algumas ferramentas e as pessoas utilizam para transformar. Então, o seu projeto chama-se Transformation Coach. Este é o nome da empresa. Ok? É o nome da empresa. Aquilo que eu faço é levar a pessoa a ter alta performance Ok. na sua vida. Certíssimo. Trabalha só com senhoras ou também trabalha com senhores? Trabalho. Curioso. acho que essa pergunta é para responder ao Zé. Não. Pode mandar, mande vir, Ismael, mande vir, eu aguento. As pessoas a audiência maior são mulheres. Ok? Mas Por que será? Não. Não, se é bem parecido, o que é? É de manhã, mas temos que ser a verdade. Mas sim, temos também vários homens que nós seguimos e levamos também esse tipo de resultados. Então não é exclusivo, não dizemos não, mas onde conseguimos responder melhor, e se calhar a procura é maior, vem das mulheres, sim. Mas, por exemplo, a solução. Há a solução para... Mas, por exemplo, você dizia coach de alta performance. Então, quem ouve pela primeira vez pode pensar, não, eu tenho que já ter minimamente algum tempo de ginásio ou fazer, sei lá, alguns exercícios para poder se ingrar nisto. Ou não, pode ser uma pessoa que está do zero. Pode ser uma pessoa do zero
até já tivemos pessoas do zero que, das duas uma, ou tinham recuperado de uma lesão ou uma operação e precisavam de começar o exercício físico. Então, sim, acompanhávamos, essa pessoa nem tinha que ir ao ginásio, não tinha condições para ir ao ginásio, ou tempo, então treinava em casa. Nós arranjamos soluções para isso. Então, a questão não é necessariamente o tipo de treino, é o que é que vai levar a pessoa a melhorar a sua condição. Depois, nós arranjamos todas as ferramentas. Pode ser treino, alimentação, ali a componente mental, para a pessoa também ter o estímulo. Nós não conseguimos injetar a tal motivação, mas conseguimos estimular, não é? Há pessoas que vêm treinar que o ideal, a nossa audiência são mulheres entre os 25 e os 35 anos, na sua maioria. Mas há mulheres que têm 40 e poucos, que, por exemplo, a situação em casa não está tão boa com o seu cônjuge e está um bocado depressiva e quer mudar a situação. Acha que a autoestima está em baixo, quer mudar o corpo porque não está bem. Então nós arranjamos solução para isso. Pode ser treinar em casa ou no ginásio. Porquê que acha que a procura é mais entre os 25 e os 35? Porque hoje em dia as mulheres são mais autónomas do que eram na nossa geração, mas são mais autónomas até mais tarde. Portanto, elas desempenham um papel bastante ativo, principalmente hoje em dia, na sociedade, até durante bastante tempo. Sim. Porquê que acha que é mais a procura nessa fase? É assim, na verdade, nós vemos a procura em todas as faixas etárias, mas nós decidimos que é aquela que nós vamos servir e conseguimos servir melhor. Porquê? Okay. Porque reparamos que até aos 25 anos o nível de compromisso não é tanto, okay? não é tanto, porque pronto, há vários fatores externos, pode ser social, podem ser os amigos, ou trabalhar só para o verão. O nosso trabalho não é esse, é de longo prazo. Não é? Então as mulheres que já estão a partir dos 25 anos, já têm uma outra mentalidade, um outro nível de maturidade e começam a entender, ok, eu vou mudar, por exemplo, o meu corpo, mas não é só para o verão, é para mim. Okay? Eu vou mudar os meus hábitos para mim, porque mudando os meus hábitos consigo mudar não só o meu corpo, mas também a minha mente, e eu consigo servir melhor a minha família. A minha relação com o meu companheiro vai mudar, porque eu vou ser mais paciente, vou ser mais otimista e essas coisas. Depois dos 35 anos, reparamos que há outros compromissos que entram em conflito naquele momento com a sua própria jornada. Isto é o que nós reparamos em termos ao longo dos tempos. Quem é que nós conseguimos servir melhor? Mas a procura está lá sempre. Mas, por exemplo, essas pessoas quando entram no desafio de mudar o mindset e mudar também os meus estilos e o meu corpo, elas depois que conseguem alcançar os resultados, e nós daqui a bocadinho temos umas fotos que vamos querer mostrar nesse sentido, veem que elas continuam a querer ser acompanhadas na mesma consigo, com este tipo de treino, ou é algo que elas já ficam, não, eu agora consigo ser mais independente, por assim dizer, com todo o respeito. Então é assim, o nosso objetivo é mesmo esse, que as pessoas tornem-se independentes. Não é? Ok. Caso contrário, não estamos a ajudar, só estamos ali a tornar as pessoas dependentes de nós e não é essa a ideia. Há pessoas que precisam apenas de 3 meses, por exemplo, de acompanhamento. Há outras que precisam de 6 ou 12 meses. Pessoas são diferentes, não é? Mas há um momento em que ela já sabe, já ganha a tal autonomia, já sabe como, por exemplo, treinar corretamente para não se lesionar, o que comer, como comer, e chega a um ponto em que até já quer ajudar outras pessoas. Isso é muito bom. E é aí que o jogo muda. E é aí que nós dizemos, ok, nós estamos mesmo a mudar a vida da pessoa. Que ela diz, eu mudei, é a minha vida, é possível, tu também consegues. E recebemos esse tipo de feedback. Olha, Ismael, é incrível, eu estou a motivar as minhas amigas, o meu companheiro. E quando ouvimos isso, dizemos, uau, realmente nós estamos a fazer um bom trabalho. E é essa a ideia. Vale a pena. Vale, isso vale mesmo a pena. Nós acho que temos agora umas fotos que queremos aproveitar para passar, para podermos ver e também comentar. Portanto, esteja à vontade de comentar as fotos que vão passando aqui na tela. Caramba.
fantástico. Ou seja, aqui conseguimos ver o antes e o depois. Sim. Cláudio. Claro, qual é a ideia? São pessoas, atenção, estávamos a falar de mulheres, mas também homens, não é? Sim, sim. São pessoas que têm uma vida comum. Trabalho, filhos e outros compromissos, outros projetos. E arranjam ali um tempinho para treinar. Por acaso, nós temos ainda uma outra foto, depois dele, do mesmo, que ainda transformou-se ainda mais. E já, no caso dele, outras pessoas quiseram vir porque viram a consistência que ele estava a ter, não só no treino, mas também em termos de resultados que ele ia tendo. Aqui estamos a ver a questão no feminino, não é? Sim, Transformação. sim. E todas estas pessoas recebem todo o acompanhamento, não é só para a parte física, não é só o que treinar, como treinar, quando, é o que comer. Eu faço uma parceria, por exemplo, tenho nutricionistas a trabalhar comigo. Eu não faço só esse trabalho sozinho, eu tenho uma equipa a trabalhar comigo para ajudar em todas as componentes, todas as áreas. Então, quais são as áreas que fazem parte do Transformation? Exercício físico, nutrição e depois a parte mental, o coaching mental, ok? Mental é desenvolvimento pessoal. Sim. Esta é uma área na qual eu sou apaixonado e tenho oferecido esse tipo de Aqui vemos serviço. três diferenças, não é? É, ela ainda tem mais. Mas Ainda foi a mais transformação é notória. E uma coisa que nós não conseguimos ver nas fotos é a transformação mental. A energia que as pessoas têm, brilham de uma forma diferente. As pessoas sorriem de uma forma diferente. Apresentam-se de uma forma diferente. E a presença delas muda completamente. Essa é a verdadeira transformação que nós procuramos. Para uma pessoa que esteja curiosa e queira saber mais, ou seja, como é que tudo começa? Ou seja, sabemos que o processo pode demorar 3 meses, 6 meses ou mais, dependendo da pessoa, mas quanto tempo é que você necessitaria da minha parte por dia ou por semana? Como é que tudo iria começar? Seria primeiro vamos começar no ginásio? Como é que seria todo o início? Se fosse eu ir ter consigo, por Então exemplo. vamos imaginar. Primeiro nós temos uma conversa para nós fazermos um diagnóstico. Entender o que é que lhe traz aqui? Qual foi a jornada até chegar aqui? E para onde é que quer ir? Depois de entender, fazer ali aquela ficha completa para perceber o seu estilo de vida, os seus hábitos e tudo mais. Ok. Então depois disso propomos então um plano. E revemos o plano juntos para ver se faz sentido. Para quê? Para nós termos a tal continuidade. Não nos interessa entregar um plano só porque... Ou um plano que serviu para o João, que agora entregar ao Zé. Não é isso, é adaptado. Não é? E depois ter o compromisso. Então temos logo uma conversa inicial só para revermos o plano, para ver se faz sentido. Faz sentido? Então iniciamos. Em termos de, por exemplo, começamos com o quê? Com a alimentação. É a primeira coisa. A alimentação, para fazer ali alguns ajustes, não é fazer cortes, não é fazer uma restrição maluca, não é nada disto. É ajuste para certificar que consegue preencher as necessidades nutricionais, okay? E está a comer no nível apropriado para o objetivo, levando em conta o seu estilo de vida, a sua vida social e tudo mais. Depois começamos com o treino. Prefere treinar em casa ou no ginásio? Tem essa opção? Sim. Qual é a sua disponibilidade? Consegue treinar quantas vezes por semana? De manhã ou à tarde? Então, nós ajustamos nesse aspecto. Depois ainda temos aquele acompanhamento onde realmente conseguimos fazer o treino consigo. Pode ser, por exemplo, nós temos clientes em Angola, Moçambique, Inglaterra e o resto da Europa. Olha que espetáculo. Então, porquê? Porque temos esta componente online e que nos facilita. Então isto não é uma barreira. É uma Não nos atrapalha Não. nos resultados do treino? O Cláudio está em Inglaterra. Ok. A outra moça está em Inglaterra, a outra está no Luxemburgo, portanto, não é por aí. Espetacular. E depois iniciamos. Pode ser uma jornada de 3 meses ou de 6 meses. Mas isso nós definimos consoante a necessidade. Mas vamos dizer que inicialmente são 3 meses. E o Zé chega ali àquele momento e diz, olha, eu estou a gostar, mas eu agora quero ir para o próximo nível.
e nós vamos para o próximo nível. Mas antes disso também dizemos, ok, ao mudar o corpo e tudo mais, que mudanças é que realmente quer ter na vida? Não é só mudar o corpo, é o que mais é que quer viver. Então nós traçamos nesse aspecto, para começarmos a trabalhar para tal transformação na vida. Certíssimo. Aí já entra mais então aquela vertente de coach. Então, Sim. foi como você disse, no início vamos mais para uma parte de exercício corporal e depois então... Ajustar ali algumas coisas nesse aspecto, mas depois é mente e vida em si. Espetacular, muito bom. Serviço holístico. Então, já sei que o feedback está a ser bastante positivo, não é verdade? E claro, quando fazemos algo que podemos fazer a prol dos outros, a favor dos outros, ajudar, parece que nós é que ganhamos, não é? Com isso. Ficamos muito mais preenchidos. Desculpa interromper, tem este projeto desde quando? Eu já estou a fazer isto desde 2016, mas fui desenvolvendo. Por exemplo, eu estava sempre só no ginásio, mas depois comecei a migrar para online e a pandemia apareceu e eu usei, migrei completamente para online e comecei a escalar, montei uma equipa e agora sem parar. E neste momento está onde se via? Ou ainda não chegou bem onde quer chegar? Eu acho que ainda não cheguei onde eu desejo, mas estou super grato por onde estou, mesmo. Por exemplo, em 2021 fizemos um retiro. Levei sete pessoas lá. E era um retiro que o nome do retiro, o tema era Renascer. Era Renascer 21. E nós trouxemos lá várias coisas do género. Exercícios para desenvolvimento pessoal, okay? Para a pessoa ir encarar algumas barreiras que ela acreditava ter. Trouxemos outras coisas como nutrição, yoga, várias coisas que misturámos lá. Mas a ideia era a pessoa sair de lá renascida. E realmente foi o que aconteceu. Depois fizemos o acompanhamento, né? Demos o seguimento às pessoas que lá estiveram. E o feedback, não é só o feedback. Aquilo que nós vimos da transformação das pessoas foi pessoas que estavam assim bem acanhadas na vida, libertaram-se. Libertaram-se, realmente renasceram. E esse tipo de projeto é o que me dá muito prazer. Foi em 2021, não fiz em 2022, mas este ano. Este ano 2023 vai. Exato. Então, com certeza, quem estiver lá em casa e disser assim, eu quero saber um bocadinho mais, daqui a um bocadinho vamos pedir para dar, então... Mas já pode dar os contactos do Transformation Coach. Como é que podemos entrar em contacto consigo? Então, normalmente é sempre no Instagram, mas é onde eu tenho desenvolvido a relação com os meus clientes. Tenho Ismael da Coach e a partir desse momento nós marcamos logo uma chamada, a tal chamada de diagnóstico, para perceber qual é a situação da pessoa, para nós percebermos, se, em primeiro lugar, se conseguimos ajudar e se conseguirmos, explicamos então como. Ok. Ismael, onde é que você imagina este projeto daqui a 4 anos? Já quer pensar para imagino ter uma equipa já não é o Ismael, a cara, mas é uma equipa a oferecer esse serviço. É uma identidade. Então já não é o Ismael, como as pessoas me chamam, o Ismael da Coach, não é isso, é uma essência, okay? É um movimento. Então outras pessoas também prontas a gerar essa transformação. Ok, certíssimo. Bom, muito bom. Gostei muito do primeiro projeto. Sim, espetacular. Ótimo. Portanto, você já sabe que daqui a 2 semaninhas esta entrevista vai estar por completo no YouTube para você rever e partilhar, ok? Se você diz assim, eu tenho aqui uma amiga, um familiar que eu sei que se calhar algo assim seria impactante para mim e para ele também, ou para outra pessoa, então já sabe que daqui a 2 semanas pode usá-lo para partilhar. Exato. Nós vamos passar uma Vamos rúbrica. passar a rubrica da Kátia, que são os erros que, por vezes, impedem que as pessoas possam emagrecer ou que impedem no processo de emagrecimento. Nós voltamos já. Olá, bom dia. O meu nome é Kátia Silva, sou nutricionista e hoje venho falar sobre pequenos almoços saudáveis.
O pequeno almoço é a primeira refeição do dia, aquela que vai quebrar o jejum após o período noturno, tornando-se essencial para fornecer ao organismo a energia e os nutrientes necessários ao começo de um novo dia. Não tomar o pequeno almoço, no fundo, é estar a prolongar o período de jejum, podendo provocar uma maior sensação de sonolência, fadiga, um menor desempenho a nível cognitivo e físico, especialmente durante o período da manhã. Algumas pessoas que saltam o pequeno almoço têm a tendência também a ter um maior apetite durante o período da manhã e, de alguma forma, a comerem mais quantidade de alimentos na refeição seguinte ou então até consumirem outro tipo de alimentos, aqueles que não são tão nutritivos a nível de composição nutricional. Ou seja, tomar o pequeno almoço tem algumas vantagens, como, por exemplo, ajuda-nos a repor os níveis de energia, portanto, após o jejum noturno, ajuda-nos a melhorar o rendimento intelectual, a memória e a concentração. Pode também promover o convívio familiar, se este for feito, então, num contexto familiar. Ajuda também a manter um peso adequado e a distribuir mais corretamente os alimentos ao longo do dia. Por outro lado, se tomarmos o pequeno almoço em casa, também pode contribuir para pouparmos algum dinheiro e conseguirmos variar bem os alimentos. Então, como é que o pequeno almoço pode ser constituído? Por vários grupos alimentares, ou seja, devemos incluir uma fonte proteica para nos conferir alguma saciedade, como por exemplo os ovos, como por exemplo os produtos lácteos, o leite, o queijo, ou por exemplo os iogurtes, ou então alternativas vegetais. Devemos também incluir os hidratos de carbono, especialmente os complexos, que nos vão então ajudar a dar mais energia durante esse mesmo período da manhã, optando então por pão ou, por exemplo, por cereais integrais. Devemos também incluir gordura no nosso pequeno almoço para nos conferir saciedade e também para fornecer alguma energia, como por exemplo os frutos secos, como por exemplo as sementes, e deve também estar sempre presente alimentos ricos em vitaminas, minerais, antioxidantes, fibra e água, como por exemplo os hortícolas e por exemplo também a fruta. Assim, vou-lhe dar 7 ideias de pequenos almoços que pode fazer já para a próxima semana. Vou-lhe dar um segundinho para procurar uma caneta e um papel para conseguir apontar tudo. Então, segunda-feira o que é que podemos ter? O clássico pão, mas vamos optar então por um pão integral, como por exemplo um queijo fresco, meio gordo ou magro, e por exemplo uma peça de fruta e um chá ou café a acompanhar. Depois, terça-feira, podemos ter, por exemplo, um overnight. Não sei se alguma vez experimentou. Ou seja, como é que pode fazer? Preparar, portanto, num copo de vidro ou num tupperware, colocar o leite ou uma bebida vegetal ou até mesmo o iogurte, juntar aveia, juntar um bocadinho de canela, misturar muito bem e deixar de um dia para o outro no frigorífico. No dia seguinte, é mesmo só colocar o seu topping favorito. Pode utilizar, por exemplo, uma peça de fruta e pode também complementar com sementes ou, por exemplo, com frutos secos. Quarta-feira, então vamos ao nosso terceiro pequeno almoço. Podemos ter, por exemplo, um batido para aqueles dias até de muito calor. Portanto, um batido fresquinho em que podemos incluir o leite ou a alternativa vegetal, podemos incluir a fruta, podemos também incluir um hortícola, incluir, por exemplo, a aveia ou outros flocos de cereais integrais e depois, por fim, pode até colocar umas sementes para sentir alguma crocância ao beber também o seu batido. Quinta-feira, podemos ter umas papas de aveia. Papas de aveia estas que até já podem estar preparadas previamente, portanto é mesmo só aquecer, por exemplo. E como é que pode preparar? Com leite ou bebida vegetal, com a fruta, por exemplo, com uma farinha, ficam deliciosas com farinha de espelta ou, por exemplo, farinha de aveia, enfim, é uma questão de ver quais é que são os ingredientes que tem em sua casa. Por último, pode então depois adicionar uma peça de fruta e até mesmo umas sementes ou então a manteiga de amendoim ou manteiga de amêndoa. Convém é que seja 100% fruto seco. Tenha atenção aos rótulos dos alimentos. Portanto, vamos em quinta, sexta-feira
Podemos ter umas panquecas, panquecas estas que podem ser feitas com o ovo, por exemplo, com flocos de aveia, flocos de quinoa, com fruta. Depois pode colocar o topping que mais gostar, ou uma colher de sopa de iogurte, ou por exemplo umas sementes, ou mais uma vez os frutos secos. Sábado, vamos ter um pudim de chia. Já alguma vez experimentou? É altamente saciante. E este também é uma boa opção para preparar logo de véspera. É só colocar o laticínio, portanto, ou o leite, ou a alternativa vegetal, colocar as sementes de chias, mexer muito bem e deixar no frigorífico durante a noite. No dia a seguir, é mesmo colocar o seu topping favorito, como por exemplo a fruta, e depois acompanhar com uma fatia de pão ou eventualmente com um chá também. Último dia de domingo, voltamos ao nosso pão, que pode ser com os ovos mexidos e com um delicioso sumo de fruta com hortícolas. A partir daqui temos várias ideias, todas elas são deliciosas, saborosas, umas que se calhar um bocadinho mais práticas do que outras, depende depois também do tempo que tenha disponível, daí ser muito importante também conseguir fazer o planeamento das suas refeições. Imagine que quer fazer as panquecas ou quer fazer as papas de aveia, mas não tem muito tempo para preparar logo de manhã ao pequeno almoço. Pode deixar já previamente preparado, ou de véspera, ou até mesmo ao fim de semana. Coloca tudo em caixinhas e depois é só mesmo consumir. Os pudins de chia e o overnight de aveia também é algo muito prático que pode fazer durante a semana. É só mesmo deixar de véspera e no dia seguinte preparar o seu topping favorito e consumir. São todas alternativas muito rápidas e deliciosas. Caso precise de mais algumas ideias ou até queira entrar em contacto comigo, pode fazê-lo através do e-mail katiacarvalhodesilva@gmail.com ou através das redes sociais, através do Instagram. É só colocar nutricionista Kátia C. Silva. Encontra variadíssimas ideias de pequenos almoços. Mais uma que lhe vou dar, que me lembrei agora, que são os crepes. Os crepes também são deliciosos para fazer para o seu pequeno almoço. Enfim, temos muitas ideias, muitas receitas que podem encontrar na página do Instagram e até mesmo do Facebook, e esteja à vontade para tirar alguma questão que tenha ficado. Obrigada! Não tinha nada. Já não dava. Olá, estamos de volta. Estávamos aqui a ter um papozinho, na verdade, aqui com o nosso convidado. É, o nosso Dé Malandro, não nos disse nada, Dé Manel. Nosso Dé Manel Mas está ali. depois tu vais lá e cascas-lhe. O que é certo é que tivemos Conseguimos a nossa ver, convidada. não é? Perceber também aquilo que a Kátia nos falou, que foi acerca dos erros que muitas vezes nós cometemos nas partes do emagrecimento, mas também ela deu algumas soluções, não é? De como é que nós podemos abrilhantar as nossas refeições, os nossos pequenos almoços, não é verdade? Sim, a Kátia é uma senhora 5 estrelas, já esteve É da aqui connosco no casa. programa. E agora vamos passar para a segunda parte com o mesmo convidado, né, o Ismael, porque ele tem então agora o segundo projeto, chama-se Scale Incubator, né? Neste caso ele é consultor e formador em vendas. Sim. Que surgiu depois deste projeto primeiro do projeto Transformation Coach. Exatamente. Como é que tudo começou? Então começou com o facto de eu estar a ter, vamos dizer, um certo nível de sucesso com o meu próprio negócio. Então comecei a ajudar outras pessoas a fazer aquilo que eu estava a fazer. Mas na parte de, depois das pessoas receberem ou referências ou contactos, não é? Então eram empreendedores que recebiam contactos de pessoas que estariam interessadas nos seus serviços. Mas muitas vezes tinham aquela dificuldade em tornar essa pessoa interessada em cliente. Então era aí que eu conseguia resolver então essa questão. Numa fase inicial eu tive essa dificuldade, mas também tive pessoas que me ajudaram. Aqueles que seriam os meus mentores, as pessoas que já tinham feito o caminho que eu também queria fazer. Outros empresários que você já Exatamente. conhecia pessoalmente? Exatamente. Então, eu tive essa ajuda e também entrei numa jornada de especializar-me nessa parte, porque é o seguinte, um empreendedor, um empresário, tem que saber várias componentes, várias áreas do seu negócio.
Uma coisa é a organização, saber lidar com pessoas, saber a parte técnica do produto ou serviço, também a parte das vendas, porque é importante nós termos clientes para alavancarmos esse nosso negócio. Então, eu consegui realmente, eu dei atenção a essa parte das vendas e consegui ganhar uma boa competência. Eu consegui realmente vender melhor. E essa coisa de vender não é só dizer vender, é ajudar a pessoa a tomar uma decisão para se ajudar. Então é isto que eu consegui fazer bem. Eu consegui ajudar as pessoas a tomar a decisão de se ajudar. E então, como? Através de várias ferramentas que eu fui aplicando, testando a melhor forma de o fazer. E eu então decidi, então, algumas pessoas que estavam na mesma situação que eu, comecei a ajudar a fazer isso. E estava a fazer bem. Ok, resultou. Eu disse, ok, agora vou para o próximo nível. Vou começar a formar algumas pessoas. Por exemplo, hoje, dia 18 de janeiro, vou fazer um workshop, vou dar um workshop presencial vou fazer com outra pessoa. Essa outra pessoa vai fazer comunicação e vou fazer vendas. É comunicação e vendas para empreendedores. Para ajudar os empreendedores a tornar mais oportunidades de negócio em negócio fechado. Quando nós falamos Então, assim... isso quer dizer que isso que acabou de falar, não é? Que fez neste mês de janeiro, não é? Porque hoje é dia 30 de janeiro. Portanto, é algo que é muito importante juntar essas duas componentes que estava a falar. De comunicação e vendas. Sim, sim, completamente. Porquê? Porque se nós só quisermos vender, não vamos ter sucesso. Só queremos passar o nosso produto ou serviço para outra pessoa, não vamos ter tanto sucesso. Ou melhor, um sucesso sustentável. Porque não é sobre nós. Então, como é que nós fazemos isso? Melhorando também a forma de comunicar. A nossa forma de comunicar, apresentar, para que a pessoa que está do outro lado diga eu preciso disso. Porque muitas vezes é uma barreira, porque é assim, a gente pode ter um produto espetacular, mas se nós não soubermos falar dele como deve ser, aquelas vendas, aquilo não vai resultar naquilo que nós gostaríamos, não é? E hoje em dia a comunicação é das coisas mais fundamentais que nós temos que ter e saber, não é? Porque se não soubermos comunicar, não é? Não vamos a lado nenhum, não é? Se eu e o José não soubermos aqui falar e brincar mesmo com vocês que estão aí em casa e às vezes até fazermos brincadeiras e levar as coisas, se nós não soubermos nos comunicar e nos ligarmos com as pessoas que estão lá em casa, também não vamos ter um bom feedback, não é? E o nosso objetivo é que as pessoas saiam do outro lado, não é? Que estão do outro lado connosco, por exemplo, no nosso caso, que saiam satisfeitas, bem dispostas, gostem dos programas, que queiram ir e ver os convidados que nós trazemos até aqui, não é? Portanto, nós temos também um objetivo, não é? E esse objetivo também tem que ser trabalhado, essa comunicação tem que ser trabalhada. E muitas vezes o que nós, muitas vezes o que nós encontramos é que às vezes a pessoa por vezes não se sabe comunicar como deve ser. Acaba por ser um grande impedimento para que ela possa realmente vender o produto, seja ele qual for, não é? Para conseguir ter sucesso, não é? Eu concordo completamente. Eu continuo também nesse processo de melhoria da comunicação, porque se nos desleixarmos, ficamos confortáveis e o resultado começa a baixar. Não é? Então é contínuo. E eu reconheço mesmo isso, da necessidade de eu melhorar a minha comunicação para que a pessoa que está do outro lado, porque a comunicação não é aquilo que eu digo, é aquilo que a outra pessoa entende. Quando eu consigo passar a mensagem e quem está do outro lado entende aquilo que eu quero passar e diz está a conectar. Okay? Eu não uso termos técnicos, mas uso termos que a outra pessoa entende claramente, conecta melhor. E a comunicação não é só falar, é também ouvir. Porque eu digo muitas vezes que quem ouve, explora, conecta e ganha. Então é isto também, faz parte da comunicação. E nesse processo de vender, é também saber ouvir, saber fazer perguntas, ser curioso, tal como uma criança. Mas perguntas genuínas, para explorar mais a situação. Só para eu poder perceber se, de facto, aquilo que eu tenho, como produto ou serviço, realmente serve. Porque pode não servir. Se não servir, eu não vou tentar vender, porque não te vai servir.
Então é isto. Costuma-se dizer que as mulheres falam muito, não é? Costuma-se dizer, não é? Que as mulheres falam muito. Então, nós falamos muito, não é? Mas pronto, é da nossa natureza, é mesmo assim. Mas também há homens que falam muito, mais que as meninas, que as raparigas. Mas as mulheres que falam muito, não é? Que temos esta famazita, esta fama, muitas vezes acha que as mulheres são melhores comunicadoras que os homens quando se trata de vender, neste caso, como consultor de vendas, quando faz formação para essas pessoas, acha que as mulheres conseguem se comunicar melhor que os homens. É interessante. Eu, de facto, não sei, em termos de dados, mas eu posso dizer que não é... É possível que a mulher tem uma outra sensibilidade, realmente. Tem uma outra sensibilidade, consegue captar coisas que, se calhar, a maioria dos homens não consegue captar. Mas o que eu entendo em termos de comunicação, realmente não é só aquilo que eu estou ali a tentar falar, ou passar, ou persuadir. É, quem está do outro lado diz assim, uau, eu percebo mesmo aquilo que tu estás a dizer. E às vezes, por exemplo, eu, nas minhas conversas de diagnóstico, eu falo muito pouco. Faço muitas perguntas. E quem fala é mais do outro lado. E as pessoas dizem, o João sabe comunicar. Eu acho que sei fazer perguntas. Sei fazer boas perguntas, que são relevantes. Então, eu tenho visto muito desse lado. Como fazer as perguntas. E essas perguntas são relevantes para ti, para a tua vida, para a tua situação de agora. Se forem, perfeito. Ou nós vamos ter ali uma boa comunicação. Se não são relevantes, não tem nada, se não te interessam, não vai conectar, não é? Ismael teve a dizer no início do programa que veio de Inglaterra. Vê muita diferença no que toca à forma como o pessoal de Inglaterra vende, como os portugueses vendem. Vê, assim, uma diferença muito grande? Vejo. Vejo. Portugal tem uma particularidade. É mais tradicional aqui e preza muito pela confiança, pela relação. Antes de tomar uma decisão ou a decisão de comprar, precisa de confiar na pessoa. Criar relação antes de decidir. É muito desconfiado, vai procurar referências, saber quem é e depois decide comprar. Quando decide comprar, fica por muito tempo. Em Inglaterra é mais rápido. Ok. A pessoa arrisca mais rápido e pode não dar certo e segue para o próximo. Então é isto que eu vejo em Inglaterra. A decisão, a rapidez é maior. Se calhar ele percebe que, ok, não preciso confiar tanto, vou só arriscar. E arrisca. Muitas vezes não dá. As pessoas são burladas. Mas não é que seja uma coisa comum. Pelo menos não tenho visto como tal essa questão de burlas e etc. Mas vejo que lá as pessoas têm esse sentido comercial. Okay? Vamos fazer transações rápidas. Certíssimo. Aquelas pessoas que normalmente procuram pelo, eu até tinha aqui o nome apontado, o Scale Incubator, né? Elas são pessoas que estão ainda numa fase inicial, de startup, são pessoas que já estão no negócio há muito tempo e de repente viram que queriam aumentar, escalar as suas vendas e não vão conseguir. Qual é os casos mais recorrentes quando chegam até si? Temos dois tipos. Então, temos aquele que está a iniciar e precisa de saber como é que vai fazer os seus produtos chegar a mais pessoas. Não é um processo de marketing, não é isso que eu faço, é o processo de, a partir do momento em que nós estamos a ter uma conversa, como é que eu consigo fechar negócio. Okay? Então eu ajudo essas pessoas, ensino como falar, o que perguntar, como fazer uma coisa que chamamos de ancoragem de preço, como lidar com certas resistências quando as pessoas dizem que não, porque isso é inevitável. Então, como é que nós lidamos com isso tudo? Então, eu ensino essa parte. Depois, as pequenas empresas que têm uma equipa comercial, pode ser de, vamos dizer, 2, 10 funcionários na equipa comercial, então eu ensino também essa parte, como fechar negócio. Okay? Para termos mais, não só negócio fechado, mas poder escalar, aumentar aquilo que se chama de taxa de sucesso, taxa de conversão. E é tudo com negócios em que as pessoas têm que estar diretamente com o cliente, falam diretamente ou
ou não faz diferença? Pode ser por pessoas que falam através de e-mail, que tentam promover os seus produtos online, embora não seja marketing. O seu Scale Incubator ajuda mais em que vertente? É na vertente em que exige uma conversa. Ok. Se não for uma conversa, pode ser, por exemplo, através de um website, email marketing, outras vertentes da área comercial. Mas onde eu atuo é exatamente onde exige uma conversa e nessa conversa que vai resultar então um negócio fechado. Sim. Nem sempre o negócio é fechado com uma conversa. Pode ser um processo. O processo, dependendo do volume do negócio, pode ser um processo de 1 mês, 6 meses. Às vezes a pessoa nem conhecia o produto que lhe está a apresentar e ela Sim. também vai pesquisar, fica na É dúvida. é muito adaptado. Mas sim, são estas duas vertentes. Não é marketing, não é e-mail, é uma conversa comercial, tentar fechar negócio. Certíssimo. Isso é importante porque há pessoas que, se calhar, no negócio delas, as pessoas que estão a assistir ao programa, elas não falam, não passam tanto tempo com as pessoas a conversar e a tentar mostrar o projeto, ou o pacote, ou o produto, e então assim já te conseguem perceber onde é que a Scale Incubator vem mais fazer a diferença. Como é que tem sido o feedback das pessoas que têm participado, né, e que têm falado com o Ismael no Scale Incubator? Sim, olha, o feedback tem sido bom, no sentido de que, por exemplo, temos uma profissional da área de estética, só no mês de dezembro conseguiu preencher 100% das vagas. Okay. E quando nós fizemos a revisão no início do mês de janeiro, no dia 7, ela disse que já tinha preenchido a 40% as vagas do mês. Como? Através dessas estratégias que íamos passando de vendas para poder ter mais negócio fechado. É exatamente isso que ela precisava. Então, nós temos tido este tipo de feedback de estou a ter mais negócio. Estou a ter mais negócio. E como? Estão a ter mais confiança, porque sabem o que fazer. E como é que isto liga ao primeiro projeto? É a componente emocional. Muitas vezes nós temos um produto muito bom, ou um serviço muito bom, e acreditamos que esse produto precisa de chegar a mais pessoas. A única barreira é que às vezes nós não acreditamos ou que conseguimos vender, ou não conseguimos lidar com a rejeição. Nós tentamos vender, a pessoa diz não, e as pessoas dizem, não, evito, não quero fazer, porque não conseguem lidar com a rejeição. Isto tem muito a ver com o emocional. Eu próprio também passei pelo processo de vender e quando consegui ultrapassar certas barreiras, por exemplo, o medo da rejeição, o jogo mudou para mim. Também ensino isto aos meus clientes. E depois o jogo realmente muda. Porquê do nome Scale Incubator? Scale, porque é escalar. Nós queremos escalar os resultados. E quando o empresário consegue escalar os resultados, ele deixa de ser um profissional autónomo e passa a ser verdadeiramente um empresário. E isto já é outro nível. Okay? A abordagem então aí é outra. E nós queremos escalar junto com os nossos clientes. Quais é que acha, podendo só dar assim um exemplo ou dois, que são os maiores erros para alguém que quer vender os seus produtos e a forma como está a fazer é o mais incorreto de fazer? O primeiro erro que eu vejo é iniciar uma conversa a falar do produto. Quem está do outro lado não quer saber. Quem está do outro lado quer saber como é que o profissional vai ajudá-la. Okay? Se eu vou comprar um produto, e ainda ontem estava a ter um treino com um cliente em que ele está no mercado de comércio de minerais. Como é que ele vai fazer isso? Ele chega e no exercício ele estava a dizer que ia chegar e começar a falar de o que é que ele fazia, o produto que tem. Vamos parar por aí. Não precisas fazer isso, porque a pessoa não quer saber de ti. Ela quer saber dela. O que é que isto quer dizer? Quem estiver mais interessado no cliente, ganha, incluindo o cliente. Então, se o cliente estiver mais interessado nele do que tu próprio nele, não vais conseguir. Tem que ser mais objetivo. Tens que colocar o cliente no centro da conversa. O nosso produto só entra no final.
dessa conversa. Qual é a tua situação? O que é que tu tens? Porquê é que ainda não tens? Porquê é que não estás onde desejas? Porquê é que a vida que tu queres, ou os resultados que tu queres, porquê é que ainda não chegaste lá? É por causa destes problemas. Estes problemas estão a resultar no quê? Como é que isso está a afetar o trabalho? Essas seriam as perguntas que a pessoa faria ao seu cliente. Algumas, sim, algumas das perguntas. Para quê? Só para perceber os desejos profundos que o cliente tem. E lá na frente, então explicar como é que o nosso produto ou serviço vai preencher esses desejos profundos. Porque é diferente de eu dizer... Porque a minha ideia não é vender o produto, é vender o sonho. A minha ideia, por exemplo, com exercício físico, não é vender um plano de treino, ou um plano de alimentação, ou a dieta cetogénica, a dieta vegana. Não é isso. É vender o estilo de vida que a pessoa vai ter. A transformação. A nova relação com a família. A vida social, como é que vai estar. A autoestima. É isto. Então não tem nada a ver com o produto. É a pessoa. Então eu coloco a pessoa no centro. Quando as pessoas não fazem isto, é um erro. E é muito comum. Sobretudo aqui em Portugal. Se calhar. É muito comum. O que eu acho interessante do Ismael é que você é alguém que prova primeiro, né? E depois diz, não, isto funciona, eu vou fazer também. Então, tanto foi com o Transformation Coach e também agora com o Scale Incubator. São coisas que você experienciou, Sim, experimentou e sim. disse, não, realmente resulta. E tem que levar isto a mais pessoas. E tem ajudado muito. Os feedbacks têm sido positivos dos dois projetos. Acho que, assim, destes dois, você tem o seu grande amor entre o consultor e formador de vendas e o coach de alta performance. Qual é que é o seu grande... Há uma grande paixão no meio desses dois? Porque está a ajudar as pessoas. Olha, é mesmo isso. Essa é a parte comum. A parte comum é ajudar as pessoas. Então, é um amor só. Ok. Um amor só. É um amor só. Tem várias... Eu posso estar a fazer a mesma coisa, ajudar as pessoas de uma forma diferente. É um amor só. Quando eu faço, através do Transformation Coach, essa transformação física, mental, emocional e tudo mais, estou a ajudar. E eu recebo os benefícios, eu vejo quando recebo o feedback. E aí digo, ok, faz sentido. Eu posso trabalhar muitas horas. Quando eu recebo esse feedback, está tudo certo. Missão cumprida. Não é? No outro, é igual. Quando eu recebo o feedback, João, olha, este mês foi muito bom, estás a ajudar-me, eu já consigo ter mais liberdade. Boa. Feedback. Ainda hoje de manhã recebi um áudio de 3 minutos só a agradecer. Isto é bom. Sim. Portanto, é um amor só. Ismael, estamos mesmo a terminar o Um programa. amor só com duas vertentes. Portanto, você pensava que era a música dos dois amores. Enganou-se. É um um só. amor com duas vertentes. Rapidamente, quem quiser contactá-lo com o Scale Incubator, os contactos com certeza serão outros. Quais são? É scaleincubator.com. Lá tem um formulário para preencher e aí nós conversamos para perceber qual é a situação, qual é o problema e para perceber se nós conseguimos ajudar. Certíssimo. Ismael, tem projetos sensacionais, você é uma pessoa 5 estrelas. Muito obrigado por ter vindo ao programa. Obrigada por ter estado aqui connosco. Muito obrigado por me E até uma receberem. próxima. Até uma próxima. Até uma próxima. Sempre quiser. Gostou do nosso programa? Nós também gostámos muito de ter ido desse lado. Já Projetos sabe que se calhar nunca ouviu falar. Não? Exatamente. E já sabe que esta entrevista vai estar disponível para si daqui a 2 semanas no nosso canal do YouTube. E nós queremos que você continue com o resto de dia espetacular e que corra tudo pelo melhor. Porque nós contamos consigo. Próximo programa. Ora bem. Verdade? Se você quiser vir ao Manhãs da TV, falar do seu trabalho, do seu sonho, a sua história em televisão nacional e internacional, já apanhou em rodapé o e-mail, o número de telefone e os outros contactos que nós temos. Fale connosco, teremos todo o gosto em recebê-lo cá no próximo programa. Não é verdade? Exatamente. E para saber quem são os convidados, nós vamos lá, vamos aparecer aqui na Curiacos, não é? A dizer quem são os convidados e também nas nossas redes sociais. Portanto, não perca a oportunidade de estar connosco no nosso programa, porque nós contamos sempre consigo e é desse lado. Tchau, tchau. Até ao próximo programa.